Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, episódio super especial, uma iniciativa da Última Rácio, e digo especial porque estamos aqui na LAAD, no Rio de Janeiro, na maior feira de defesa e segurança pública da América Latina. Estamos aqui no estande da Flash Engenharia, que preparou literalmente um aquário, um estúdio profissional, para que a gente pudesse estar aqui levando informação até para aqueles colegas que não tiveram oportunidade de vir ao Rio de Janeiro. Vocês podem observar aqui pelos rotolights, o som ao fundo, temos aqui as pessoas transitando durante a feira. Então, a gente fica muito feliz, sobretudo pela qualidade dos palestrantes que temos a oportunidade de ter aqui. Recebemos o apoio da Axon, da Protecta e também do Cindy, assim como da New Expo e também da Ubrix. E tenho a honra de receber aqui no estúdio uma pessoa que eu venho acompanhando, uma autoridade, um comandante-geral que eu venho acompanhando há bastante tempo. É um parceiro no nosso Instagram, até pela qualidade do conteúdo, e até vou parabenizar aqui o comandante, pela equipe que faz o marketing, que apresenta os vídeos, a caminhada do Coronel Braguin. Até adiantei aqui o nome, queria fazer uma apresentação, mas faz parte. Coronel Braguin, que tem uma caminhada muito interessante à frente da nossa querida Polícia Militar do Estado de Rondônia. Tivemos a honra de receber aqui também o nosso secretário de Segurança de Rondônia. E essa conversa, esse bate-papo, vai fazer uma conexão nas ideias que a gente já apresentou na entrevista anterior. Seja muito bem-vindo, Coronel Braguin. É uma honra tê-lo aqui no nosso podcast Opinião Segura. Muito obrigado, Coronel Loyola. Uma satisfação estar aqui, tendo essa oportunidade. Me sinto muito honrado. Quero aqui também desejar a todos que tenham um bom proveito dessa entrevista, né? A Opinião Segura, dessa rede social maravilhosa que o senhor lidera, que é a Última Rácio, muito importante para que seja os corredores de informações de qualidade, informações realmente de quem trabalha na segurança pública, vive ela e busca todos os dias, né, defender a sociedade com a melhor qualidade possível, né? Então o senhor tem sido aí essa nossa voz que tem nos ajudado. Fiquei muito feliz por o senhor nos encontrar na rede social e assim também está nos ajudando, né, no fortalecimento das informações reais de segurança pública. Interessante, Coronel. A gente está aí há 5 anos nas redes sociais, passamos aí de 208 mil seguidores, uma audiência caracterizada por esse mundo policial, da segurança pública, dos apaixonados pelas armas, né? E a gente vai identificando conteúdos de qualidade, né? Profissionais da segurança pública. A gente tem a honra de ter seguidores como o Coronel Braguin, inúmeros secretários de segurança, comandantes gerais, chefes de polícia, e a gente vai tentando, né, nesse universo, muita informação desencontrada, levar conteúdo de qualidade. Inclusive temos a honra de ter, inclusive, instituições policiais que obviamente têm as suas restrições, não pode fazer collab com qualquer Instagram, e a gente tem a honra de semanalmente ter colaborações com instituições muito respeitadas, e isso nos faz muito feliz. E eu encontrei o Coronel Braguin, né, com conteúdo de qualidade, com vídeos muito bem feitos, e a partir, obviamente, de uma oratória adequada, transmitindo em vídeos curtos debates muito interessantes a respeito da segurança pública, não só de Rondônia, inclusive que viralizou no nosso canal vários vídeos que a gente, lá no início, primeiro copiava e transmitia, tinha uma boa audiência, depois a gente passou a nos conhecer, até fizemos já collabs, e o Instagram Última Rácio, assim como o canal Última Rácio no YouTube, está de portas abertas para a gente divulgar não só o trabalho do Coronel Braguin, mas de todas as polícias militares, Polícia Civil, Polícia Federal do Brasil inteiro, porque o nosso canal visa discutir em alto nível, né, comandante, que é como deve ser, livre de ideologias, de narrativas inadequadas, baseado na ciência, né, comandante? Que é importante. Uma feira dessa é muito representativa, e 5 pavilhões na maior feira da América Latina. Inclusive, estamos aqui à frente do pavilhão, né, no estande do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, onde nós temos reunidos aqui neste espaço
todos os comandantes gerais de todas as polícias brasileiras, e o Coronel Braguin vai poder falar um pouco da participação da Polícia Militar do Estado de Rondônia e, obviamente, os debates que têm sido promovidos nesse importante fórum de debate para a segurança pública, que é o CNCG, né, comandante? Verdade, coronel. Isso é um fruto da seriedade do trabalho que o senhor tem realizado. Isso fortalece a confiança das pessoas. A gente também identificou que a rede social hoje é uma ferramenta de comunicação mais rápida e é onde as pessoas estão procurando se informar sobre tudo que acontece no mundo. Nós também entendemos que hoje não basta apenas a Polícia Militar operar, né, prestar o seu serviço de defender a sociedade, mas também ela tem que saber comunicar melhor. Então, mais do que aquelas notas de esclarecimentos, as publicações já colocadas nos sites oficiais da Polícia Militar, nós entendemos também que o papel do comandante-geral pode ter uma potência maior alcançada da comunicação, através dele trazer um pouco da realidade do que ele vive, através do desafio que é liderar uma tropa onde essa tropa está resolvendo os piores momentos das pessoas, que é quando liga o 90, e como é que a gente supera esse desafio frente, às vezes, aos meios de limitações, as limitações, às vezes, de recursos, às vezes de efetivo e grande parte das vezes das leis que não estão ajudando. E eu tenho falado muito isso ultimamente. Então, através dessa boa comunicação, trazendo dados reais, estatísticas, trazendo tomada de decisões dentro de um contexto, isso está trazendo as pessoas a vir mais para o lado nosso, da Polícia Militar, da Segurança Pública e fazendo um engajamento favorável. E assim a gente acredita que a gente influencia ao ponto de, se Deus quiser, influenciar a mudança legislativa, que acho que hoje é o ponto maior que a gente gostaria de ver mudando no Brasil. E, comandante, é interessante a fala do senhor, porque o senhor faz uma comunicação extramuros, e isso que fez o senhor se destacar, né, e ter a audiência que tem no Brasil inteiro, porque é que eu digo, nós andamos, nós policiais, sobretudo militares, que estamos na ativa, né? E a gente sempre, obviamente, o Coronel Braguin está representando a corporação dele, também tem a sua liberdade de pensamento, e eu estou na ativa e sempre faço a referência que eu não falo em nome da minha corporação, eu falo como um pesquisador, um doutor em direito que, embora tenha destinado os seus estudos para a área da ciência policial e da segurança pública, mas falo como pesquisador e não em nome da minha corporação. E o comandante, o senhor tem abordado e tocado em pontos importantes, complexos e sensíveis, mas de uma maneira muito educada, cortês, sem atacar instituições, poderes, pessoas. Isso demonstra de forma muito clara que um comandante-geral, um coronel da ativa, pode se posicionar de maneira respeitosa, ética, proba, sobre os principais problemas que afetam as nossas instituições, né, comandante? O senhor fez o delineamento do que a gente procura fazer. É exatamente isso. A gente sabe que todos nós, da segurança pública, do poder judiciário, o sistema de justiça do Brasil, ele está sobrecarregado, né? Então está todo mundo trabalhando muito, se dedicando muito. Então não é o momento da gente apenas olhar o nosso sacrifício, Polícia Militar, desconsiderar o sacrifício da Polícia Civil, desconsiderar o sacrifício da Polícia Penal, desconsiderar o sacrifício da Justiça, né? De maneira nenhuma. Nós vemos, e à medida que a gente procura se integrar, né, unir forças de atuação integrada, a gente vê o quanto é difícil para cada instituição. E a gente também vai conhecendo as pessoas que estão à frente dessas instituições e o seu papel de dedicação a tentar realmente trazer um serviço melhor para a população, que é o que interessa. Então, você ficaria muito raso, muito mal embasado, você apenas posicionar o seu sacrifício nacional. Você tem que olhar com um contexto muito mais abrangente. E quando você olha o sistema de justiça do Brasil, à medida que você vai identificando esses pontos e elencando as dificuldades de cada instituição, a gente chega no senso comum. E o senso comum pode investir milhões. Temos aqui várias inovações, temos aqui várias opções de implementação para a defesa, para a segurança pública. Você pode contratar todo o efetivo necessário, mas se a prisão do criminoso nada mais é do que uma porta giratória, onde você entra com ele e ele sai primeiro que você novamente volta para a rua e tendo que ir atrás dele novamente, né? E aí a gente volta a falar daquele problema que o policial está cansado de falar do enxugar gelo,
né, da sociedade, às vezes, achar e se sentir revoltado que a polícia prende, a justiça solta. Mas não é bem isso. Na verdade, a justiça ela cumpre a lei tão bem quanto a polícia. Perfeito. Ela tem o poder de decisão, de sentenciar. Então, ela também está cumprindo o que a lei está prevendo. Se a lei está prevendo muita flexibilidade ao criminoso, então a gente tem que olhar a lei. E o que está precisando ser melhorado, mudado, reformado, para que essa sensação de insegurança gerada por isso mude, né? Então, estamos trabalhando forte. Isso é uma dedicação integrada às várias instituições, onde eu aprendo muito com o que acontece na justiça, o que eu aprendo muito que acontece na Polícia Civil, através de investigações, na Polícia Penal, e assim reunir informações necessárias para a gente trazer a melhoria. Então, isso não é tirar, também, importante destacar, não é deixar de olhar o nosso trabalho, nossas abordagens estão boas, perfeitas, não. Sempre há necessidade de melhorar a abordagem policial, o tratamento que o policial dá ao cidadão, principalmente o cidadão honesto. Então, aquele que recebe a nossa abordagem de uma blitz, de uma blitz de trânsito, um bloqueio policial, ali passa 90% da população que é honesta. E apenas ali 90%, 99% e 1% vai ser realmente preso ali por um flagrante delito, que é o criminoso. Então, tudo isso são contextos que nós observamos e estamos buscando, nos debruçando a aprimorar o nosso trabalho, melhorar nossa gestão de recursos, aprimorar mais, otimizar os nossos meios, mas também melhorar aquilo que é formal. E aí eu ataco bastante a necessidade da reforma legislativa. Coronel Braguin, falando mais especificamente de Rondônia, tivemos a honra de receber aqui o nosso secretário de Segurança Pública, que já apresentou informações que eu achei muito interessantes a respeito de como anda a segurança pública em Rondônia, inclusive inovações, né, referente ao TOTA, em várias outras tecnologias que hoje Rondônia, né, o aparato de viaturas, e a gente teve a oportunidade de falar sobre qualidade de vida do trabalhador policial, que é uma preocupação. Nós temos um quadro de saúde mental muito complexo no nosso país, né, inclusive relatórios do Ministério da Justiça, né, um recente dando conta que de 2022 para 2023 nós tivemos um acréscimo de 1/3 no triste número de autoextermínio de policiais, e até uma crítica, né? Uma crítica obviamente adequada que se faz, porque é impressionante como esses números, mesmo tendo sido publicizados pelo MJ, não caíram na mídia, né? Não foram publicizados para a maior parte da população. E, ao contrário, a gente vê quando são números, por exemplo, daquilo que se convencionou chamar de letalidade policial, ou números desfavoráveis à polícia, a gente vê em capa de todos os jornais, né, comandante? Então, aproveito a oportunidade para, primeiro, parabenizar, né, o Estado de Rondônia, a Segurança Pública de Rondônia, pelos importantes avanços. Sim, Coronel, obrigado pela oportunidade, né? O que eu posso resumir sobre a nossa Polícia Militar de Rondônia, sobre o nosso Estado de Rondônia: um estado que está com mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. Nós temos ali 52 municípios. Nós somos ali a entrada da Amazônia, né? Para quem segue o centro do país e vai para a Amazônia, nós somos o portal de entrada da Amazônia Ocidental. E nós temos 52 municípios, nós temos uma fronteira grande, onde um rio corta toda a nossa fronteira, que está dividida com o país da Bolívia. E nós temos aí como produtividade, então, um estado que tem 1,5 milhão de habitantes. A Polícia Militar, em 2024, abordou mais de 60 mil pessoas, prendeu em flagrante mais de 18 mil pessoas, e nós temos ali uma incidência de reclamações da Corregedoria de 0,5%, 0,5%. E desse 0,5%, são ali em torno de 300 reclamações, nós temos 272 que são oriundas da audiência de custódia, ou seja, é o criminoso que foi preso e reclamou, porque a audiência de custódia só serve para perguntar se ele foi bem tratado ou maltratado pela polícia, e 90% fala que foi maltratado, e é aberto apuratório para isso. Então, isso demonstra para a gente uma segurança jurídica da atuação da Polícia Militar em Rondônia, uma aplicação e obediência à lei constitucional, à lei penal, aplicações dos protocolos policiais feito com eficácia, com dedicação, com muita seriedade, né, de tal modo que a gente fala que, para nós, a nossa prioridade agora não é implementações de câmeras, bodycam. Embora nós temos, mas nós sofremos muito, com muito gasto com essa tecnologia, uma dificuldade crônica de manutenção, que as empresas não têm capacidade operativa suficiente de fazer a manutenção adequada, e isso consumindo os recursos do erário, né, para a segurança pública, atravessando muitas outras prioridades que são mais necessárias.
O que eu quero dizer é que nossa polícia trabalha bem, aplica bem a lei, nós temos proximidade com o Ministério Público, a nossa inteligência da Polícia Militar trabalha integrada com o GAECO, nós até sobrecarregamos o GAECO com as nossas produtividades de inteligência, nós temos convênios firmados com o Poder Judiciário para termo circunstanciado, para o nosso núcleo de prevenção e enfrentamento à violência doméstica é o único estado do Brasil, a única polícia militar do Brasil que tem um núcleo 24 horas. Além da Patrulha Maria da Penha, eu tenho ali um núcleo 24 horas que a pessoa, até pelo WhatsApp, ela pode solicitar uma medida protetiva de urgência e o próprio núcleo da Polícia Militar entra no sistema do Poder Judiciário, ao plantão judiciário e em menos de 24 horas, atendendo aqueles requisitos da medida protetiva, é autorizada pelo juiz plantonista. E no outro dia a pessoa já está ali, o infrator já está sendo citado pelo oficial de justiça que ela tem uma medida de proteção de urgência em seu desfavor. Então, assim, temos aí um trabalho desenvolvido com tecnologia e integração muito forte, né? Então, tudo isso para a gente mostrar o que nós queremos, o que nós precisamos. Nós ainda, infelizmente, não temos ainda toda a nossa polícia com nosso armamento de fogo de alto nível. Os lotes começaram a integrar. Hoje nós temos pistolas Berettas, CZ, nós queremos fazer com que todo o nosso policiamento tenha. Nós não conseguimos ainda entregar que todos os nossos policiais tenham a pistola de choque. Hoje nós temos a TZ-10, que é uma pistola que dá muita segurança para a atuação, né, com o choque elétrico. Os policiais nossos ainda não têm seu cinturão operacional, um espargidor, né, o seu bastão retrátil. Então, nós precisamos ainda fazer um rol de investimentos que são muito mais prioridades do que propriamente a câmera. A câmera que ela visa ali apenas garantir o registro, mas ela não protege, ela não inibe e, de acordo com o contexto político nacional que está sendo colocado como prioridade, praticamente goela abaixo, e aí eu quero destacar, goela abaixo apenas a Polícia Militar, ninguém está falando em colocar câmeras, a Polícia Ostensiva da Polícia Civil, a Polícia Federal quando está ostensiva, a Polícia Rodoviária Federal quando está ostensiva, as guardas municipais que trabalham ostensivo, né, as polícias penais que estão ali abrindo e fechando cela de forma ostensiva. Então, nós temos ali um viés ideológico atrapalhando, isso atrapalha a gestão pública e nós é que temos ali concursados, designados, nomeados e com o nosso CPF em risco para fazer a melhor gestão do recurso do cidadão que paga o seu imposto. Então, nós fazemos aqui já um apontamento sobre o que Rondônia trabalha, produz, entrega, é respeitada, em detrimento do que, às vezes, o ambiente nacional tem falado e não está de acordo com a realidade da grande parte dos estados do Brasil. Mas nós continuamos aqui firmes e a comunicação tem sido esse papel importante. Então, por isso que eu faço questão de estar ali ousando nas redes sociais, trazendo posicionamento sobre alguns temas, para que isso possa trazer informação real para a sociedade. Eu até finalizo dizendo que hoje mesmo tomei o conhecimento. Em São Paulo, o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é uma ONG que o Ministério da Justiça se baseia muito para fundamentar suas políticas de segurança, chegou uma estatística de que, após a implementação das câmeras corporais na Polícia Militar de São Paulo, o aumento das mortes dos policiais em confronto aumentou 133%. Ou seja, sabe o que significa isso, Coronel Luciano? Significa que quando você determina um investimento massivo de recursos atravessando outras prioridades, você está condenando o seu policial à morte. É isso que está acontecendo. Então, nossos policiais, nesse contexto político, ele está ficando receoso. Parece que tudo aquilo que ele foi treinado a fazer está sendo questionado até o seu primeiro passo. A hora que ele coloca a sua farda e vai entrar no serviço, já mete uma câmera como se ele fosse o vilão. E a partir dali ele fica com a dúvida se até aqueles protocolos que respeitam os direitos humanos há mais de 20 anos no Brasil, nas polícias militares do Brasil, é realmente o protocolo. Porque depois que vai para uma audiência do ar-condicionado, um ambiente confortável, e a pessoa que vai não atuou como policial, ele não sabe, ele vai questionar, às vezes, algum detalhamento que nem está no contexto na tomada de decisão do operador da aplicação da lei, que é o nosso policial. Então, a gente vê isso com muita ressalva, com muita restrição, com muita reserva, exatamente porque o equipamento ele é profícuo, mas ele está tomando, primeiro, todos os rolos de prioridades. Eu tenho que escalonar a força do policial para ele aplicar a lei. Verbalização, contenção, imobilização, uso de menor potencial ofensivo para depois arma de fogo. Mas eu nem troquei a minha arma de fogo por uma arma melhor, para eu ter uma precisão de tiro quando usar.
e eu ainda nem tenho todos os equipamentos de menor potencial ofensivo, a toda a minha tropa de serviço, e eu já vou colocar a câmera que vai consumir todos esses recursos, então, para mim, isso é falta de visão de gestão de segurança pública, porque quem está priorizando não está com conhecimento de acordo, e isso está atrapalhando demais, né? E para piorar, a nossa necessidade, a questão da mudança legislativa, que é outro ponto também, que é o outro lado da moeda que tem atrapalhado. Mas aqui estamos, né, lutando nesse deserto, caminhando, trazendo informação para a gente realmente unir forças com o senhor, com todos aqueles que levam a segurança pública a sério, a gente dar confiança à sociedade de que a nossa proposta é para ajudá-los. Comandante, se a gente fosse destrinchar aqui os inúmeros pontos que o senhor destacou, nós ficaríamos, seria muito bom, né, esse bate-papo, ficar aqui umas 4 horas. Queria eu, mas infelizmente a gente não tem o tempo suficiente. Mas o senhor tocou em alguns assuntos que são muito importantes e que eles foram debatidos e falados ao longo das diversas entrevistas que nós tivemos aqui. E um apontamento que eu gostaria de fazer é que justamente, o senhor falou muito bem, o Brasil possui vários países reunidos, né? Cada país, sobretudo as diferenças entre os estados, as regiões, né? O distanciamento entre um estado, a depender de um ponto para outro, são milhares e milhares de quilômetros. Então, nessa discussão a respeito do que é adequado, do que é eficiente para as forças policiais, tem que levar em consideração, primeiro, o aspecto regional. Cada polícia é uma polícia, a Polícia Militar do Distrito Federal é uma, do Rio de Janeiro é outra, São Paulo, de Rondônia, Roraima, cada um possui as suas especificidades, de acordo, obviamente, com as características geográficas, as características culturais do seu povo, até, infelizmente, as facções criminais que atuam nos diversos pontos do Brasil, atuam em segmentos diferenciados. Então, não há como impor, né? Se pode até propor, né? Mas não impor uma política de segurança pública, como o senhor falou, né? Empurrando de goela abaixo. Tem que se atentar às especificidades de cada estado, as questões financeiras e orçamentárias de cada estado, as prioridades de cada estado. E um outro aspecto que é importante também, que a gente sempre tem falado aqui, que é a questão de que as pessoas que sentam-se à mesa para discutir e debater essas questões tenham de fato conhecimento no terreno. Obviamente tem um conhecimento técnico, científico, mas também tenha um conhecimento no terreno. A gente fica feliz, né, comandante, por ter a oportunidade de participar de diversos fóruns, diversos eventos, feiras, e cada vez mais proativa a participação das polícias, seja os seus técnicos, seja os seus doutores, para que a gente possa, de fato, trazer soluções adequadas. Sabemos que somos polícias de Estado e não de governo. Os governos passam e as nossas corporações ficam. Então, cada vez mais é necessário que a gente afaste do nosso meio e do debate ideologias, narrativas contrárias à proteção do nosso Estado, à proteção do nosso povo, para que a gente possa ter soluções adequadas. E o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, o Conselho dos Chefes de Polícia, dos Secretários de Estado, das Guardas Municipais, da Liga Bom e diversas instituições que hoje se reúnem para debater em alto nível, como está acontecendo agora aqui com o CNCG, orquestrado também pelo apoio aos secretários de segurança e também aos governadores, para que façam valer, né, façam valer a representação perante o poder judiciário, o poder legislativo, para que a gente não seja ofertados a nós, porque acaba que é o policial que está na ponta da lança que tem que descascar esses abacaxis. E quando eu falo de abacaxis, eu posso falar um pouco mais, até porque sou doutor em Direito, né? Então são decisões extremamente complexas para o entendimento do homem médio e do policial militar a respeito, por exemplo, tentando-se o judiciário definir o que é a suspeição, né, desconsiderando ações policiais legítimas, apreensões de entorpecentes volumosos, de armas,
descaracterizando a atuação policial, e o policial ele fica sem norte. Ele não sabe como ele vai atuar, porque o que ele está presenciando em algumas decisões judiciais é totalmente disforme à doutrina policial, ao que ele aprendeu nas academias e até aquilo que está no texto legal, né, de forma direta. Então, nós que atuamos na educação do policial militar, nós que estamos nas redes sociais tentando, de uma forma moderna, né, a partir do Instagram, a partir de um podcast como esse, que é altamente instrutivo, nós temos dificuldade de fazer o policial que está lá trabalhando nas ruas consigam entender tudo isso que está acontecendo. E aí também a questão do plano legislativo, né? Os diversos projetos de lei que estão em tramitação, que vão impactar diretamente o policial na rua, mas também o cidadão. Então, quando a gente vê profissionais da envergadura do senhor e diversos outros colegas que estão aqui nessa feira, debatendo segurança pública, tentando ajustar. E o senhor sabe, é muito difícil, né? Cada comandante-geral está numa situação definida, tem as suas dificuldades, às vezes, obviamente, tem até a orquestração política de quem é o seu governador, todos muito bem intencionados, que também tem que adequar, até porque os comandantes gerais são cargos de natureza política, e a questão política, ela é muito importante. Nós não podemos, né, comandante, colocar de lado a política como algo nefasto. Inclusive, a gente fica até triste quando a gente vê movimentos legislativos e parlamentares tentando restringir até o direito do policial de ser votado. Então, a gente, sobretudo nós, policiais militares, que não podemos ter sindicatos, temos as nossas associações, temos o nosso Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, que nos representa, as associações de oficiais, de praças, mas precisamos também ter representantes na Câmara Legislativa. Eu fiz um bom panorama sobre isso. É por isso que o Conselho de Comandantes Gerais tem procurado ser cada vez mais atuante, está buscando uma reorganização cada vez melhor para unir as pautas que são comuns a todos os comandantes gerais. Isso envolve os direitos para a reserva, isso envolve a proteção sobre a prioridade dos investimentos de gestão, como eu falei aqui, se compra a câmera agora ou não, dos equipamentos incomuns que pode, às vezes, uma ata que pode servir para todos, ou seja, buscando apontar quais são os assuntos comuns e assim levar no cenário nacional. E também manter a posição, né? Mostrar ao governo federal, ao Ministério da Justiça, que os assuntos de segurança pública devem ser consentidos também passando pelo Conselho, porque no final das contas ali estão o CPF de várias pessoas que são como comandante de instituição e que respondem, né, pelas suas instituições. Então, isso vem a ajudar bastante. Os governadores também, que têm esse papel, porque a responsabilidade da segurança pública é dos estados, então é o CPF dele que está em risco, né, e ele tem que estar respeitando exatamente essa dificuldade, onde a legislação penal ela é federal e a segurança pública é estadual, e isso também tem um reflexo, por quando você considerar, como o senhor falou, é um país continental, cada estado ali praticamente seria um país, existem as diferenças culturais, socioeconômicos e também as estruturas institucionais, cada uma mais avançada, outras mais tímidas, então tudo isso reflete, né? E a gente está nesse passo trabalhando, fazer força a esse movimento, trazer com que a gente faça com que a sociedade tenha o verdadeiro conhecimento do que está acontecendo a nível nacional, né? E assim a gente promover todo esse debate lá no campo certo, que é lá no campo do Legislativo, no Congresso, né? Acho também importante essa defesa do Conselho sobre essa questão dessa quarentena na reforma eleitoral que querem fazer, restringir quarentena para magistrados, promotores e militares. Ou seja, só permitir que ele possa ser candidato depois da sua aposentadoria. Então, eu acho isso totalmente preconceituoso, restritivo. Nossa Constituição permite que um analfabeto possa ser presidente do Brasil. Então, qualquer pessoa do povo, né, tem essa possibilidade. Então, se você permite do maior flagelo das possibilidades de sair um líder, você vai restringir também dos locais onde estão a defesa da justiça, das instituições, da defesa da segurança. Então, para mim, isso é ideológico, né? Isso é preconceituoso
não reflete a democracia de maneira alguma, e a gente tem o conselho para fazer exatamente esses posicionamentos. Então, são fatos que a gente está sempre procurando se antenar, se posicionar e trazer realmente a verdade para a sociedade. Comandante, eu sei que eu vou encontrar o senhor mais vezes, né, aí durante o ano, porque o conselho tem se reunido muito, inclusive tem um evento que está sendo preparado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, até meu chefe, doutor Sandra Velar, que é o presidente e também secretário no DF, que também é uma referência em segurança pública. Vamos ter a honra, eu acho que no mês de julho, um grande evento, reunir todos esses conselhos em Brasília. A gente caminha para ser a mídia oficial desse evento e a gente fica muito honrado de estarmos em tratativas para que a gente tenha oportunidade, né? Temos vários colegas que hoje são comandantes gerais, o Coronel Braguinha é uma referência e temos outras referências, né, comandante? A gente pode perceber na qualidade dos nossos comandantes gerais, cada vez mais novos aqui, como o Coronel Braguinha. Até ia perguntar para ele, porque o Coronel Braguinha muito novo, né, está muito bem conservado, e isso é bom, porque tem muito a entregar ainda para o Brasil e para a Polícia Militar de Rondônia. Então, comandante, eu me sinto muito honrado, porque essa entrevista, infelizmente, a gente tem as dificuldades, né, em Brasília. Estamos em Brasília, né? Não temos a oportunidade de viajar para todos os estados para fazer as entrevistas que a gente quer. Então a gente aproveita encontros como esse para ter oportunidade de conhecer pessoalmente. Eu vejo aqui, pelo nível do debate, pela conversa, que o senhor não é só um videozinho gravado repetidas vezes, não. Naturalmente, as ideias do senhor fluem e o senhor apresenta soluções muito adequadas e a gente espera tê-lo por mais tempo no comando à frente da nossa querida Polícia Militar do Estado de Rondônia. Muito obrigado, meu comandante. Obrigado, Coronel Loyola. Agradeço de coração. Nós temos aí 23 anos de carreira. Começamos na corporação como soldado, depois tivemos um novo concurso para oficial, realizamos o sonho de seguir a carreira de oficial e hoje como comandante geral. E nós temos trabalhado, né, entregando toda a nossa vida para a Polícia Militar, para a sociedade. Fizemos aí a realização de um projeto de carreira, que foi a criação do Batalhão de Combate ao Crime Organizado da Polícia Militar de Rondônia, que nós chamamos de BPTAR, né? O Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação ao Crime Organizado. O senhor é patameiro, né? Sou patameiro. Patama onde, Fiz comandante? o patamo em Brasília. Brasília, eu até estava olhando aqui o símbolo, eu fiquei, será que parece muito de Brasília? Patameiro 03 do 9º curso de patamo da PMDF, Poxa, né? Em 2013. Aluno 03. Legal. Com muita honra, tive a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa e isso serviu de base para a gente identificar a criação de um batalhão com esse perfil, com essa modalidade. Então, o combate ao crime organizado no módulo ostensivo de policiamento é através do patrulhamento tático, principalmente. E aí criamos esse batalhão em maio do ano passado, vai fazer um ano. E isso trouxe, reverberou, isso fortaleceu a integração da inteligência, que é a inteligência forte desse batalhão. A inteligência da PM, junto a isso, se integrou ao GAECO do Ministério Público. A partir dali, o combate ao ostensivo tem saído principalmente por esse batalhão, juntamente com as demais tropas táticas da Polícia Militar, mas ele trouxe esse ânimo, esse impulsionamento operacional, fortalecendo a nossa atividade, dando danos significativos ao crime organizado. Alguns confrontos foram acentuados, porque nós conseguimos agora chegar nas funções estratégicas do crime organizado, pessoas com missões estratégicas nas facções e armadas, e aí esse batalhão começou a chegar mais perto, graças à inteligência mais forte, e um batalhão especializado nesse combate, e isso trouxe um grande prejuízo ao crime organizado, de tal modo que eu até aproveito aqui para dizer, de tal modo que em janeiro enfrentamos uma crise histórica, onde, primeira vez no estado, que uma facção determinou um incêndio de ônibus, né, de bens públicos e privados, e isso foi um fato único, e isso foi decorrente de uma semana antes, nós conseguimos, através de um confronto decidido pelo criminoso do Comando Vermelho, que era a pessoa mais importante do Comando Vermelho na capital, e ele entrou em confronto com a polícia, foi morto com o BPTAR, ele decidiu enfrentar e morreu, e a partir dali, uma semana, nos próximos dias, eles resolveram retaliar, matando um policial nosso que morava num conjunto habitacional, que era o reduto do Comando Vermelho na capital, e era mesmo, porque a gente está desidratando agora. Fechamos aquele conjunto, não deixamos ninguém mais sair, ninguém mais entrar, até a gente encontrar os autores daquele crime bárbaro. E em 4 dias encerramos a crise dos incêndios, né,
enquanto outros estados não conseguem encerrar, enquanto outros estados demoraram 15 a 30 dias, nós fizemos em 4 dias, vemos esse embate. Mas nos 15 dias, 17 dias até o final de janeiro, nós conseguimos fechar o ciclo da reação. Que ciclo é esse? Aquele que matou o policial militar de forma covarde, os autores foram mortos. Porque quando a polícia militar encontrou, eles resolveram agir e entrar em confronto e morreram. Né? Os outros 2 sobreviventes são porque a Polícia Civil prendeu, né? E eles se apresentaram. E tivemos outros faccionados se apresentando espontaneamente para a justiça, para responder depois dessa intensidade. Eu digo isso que nesses 17 dias foram 13 criminosos que decidiram entrar em confronto, querer manter essa decisão de facção, de querer retaliar a polícia, enfrentar a polícia, e foram 13 confrontos, 13 vagabundos mortos. Né? E por que eu falo isso? Porque Rondônia não tem essa retrospectiva. O ano de 2024 foram 10 confrontos durante o ano, e em 17 dias de janeiro foram 13 criminosos mortos em confrontos, porque assim decidiram. Então a gente mostrou a demonstração da força do Estado, a decisão, o plano de reação e o enfrentamento, custe o que custar para fazer justiça. E assim a gente restabeleceu a ordem. Agora temos ali o plano Aliança pela Vida, que é um plano onde a segurança está ininterrupta nesses conjuntos, mas também o resto do Estado está fazendo seu serviço. Então nós temos serviço de assistência social chegando, de saúde chegando, o saneamento básico sendo restabelecido, sendo organizado, energia e água para todos sendo restabelecida, o que já estava sendo controlado pelas facções. Então uma demonstração de força, a demonstração de força é só do Estado, não é de criminalidade nenhuma, e a gente está muito bem nesse caminho, agora investindo mais forte nessa nova modalidade. Então a gente fala que isso é graças também à existência dessa forma de comandar a polícia, dando respaldo ao policiamento, dizendo que a força é do policial, que ele tem sim condições de aplicar a lei com garantia e com firmeza quando necessário. E nós vivemos agora um novo cenário em Rondônia, tão desafiador, que é manter esse novo nível de engajamento, mas sim com bastante otimismo de dias melhores. A gente torce para que o próximo passo seja potencializado esse investimento do Estado através da reforma legislativa. Comandante, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, excepcional. Foi uma honra conhecê-lo pessoalmente. Honra toda minha. Estamos sempre de portas abertas para receber o senhor quando for a Brasília ou nos eventos seguintes. A gente tem muito a conversar e a debater, sobretudo pelo alto, pelo elevado nível, né, da vossa análise sobre a segurança pública, não só lá atinente à Rondônia, como no Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Coronel Loyola, muito obrigado. A honra é toda minha. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. Parabéns pela última rácio, né, que todos possam acompanhar ali, que tem muita informação. O senhor tem trabalhado de uma forma muito séria, muito comprometida, um profissionalismo exemplar. Então fica aqui o meu estímulo para que todos possam estar acompanhando todas as postagens, sejam nossas, seja do próprio coronel, tudo que ele compartilhar é de importante conhecimento do nosso cidadão honesto que trabalha, paga seu imposto para pagar o nosso salário, e a gente está aqui para prestar um serviço de qualidade, tá? Muito obrigado, viu? Obrigado, comandante. E esse foi mais um episódio super especial do podcast Opinião Segura, diretamente da LAAD 2025. Temos a honra de ter o patrocínio da Axon, da Protecta e também do CID e, obviamente, da Flash Engenharia, que nos cedeu espaço para que a gente pudesse estar transmitindo para além de Brasília, né, capital, aqui no Rio de Janeiro, antiga capital brasileira, esse evento, transmitir para aqueles que não tiveram a oportunidade de visitar a LAAD, transmitir entrevistas como essa. Até o próximo episódio do podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos. Força, senhor.